em nome de Jesus. Amém. Oh, meu Jesus. Graças a Deus. Queridos, abramos a Bíblia, Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6, o versículo 1 a seguir. Nos diz assim a palavra: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a orla das suas vestes enchia o templo. Em cima dele estavam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para com os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Glória a Deus. Queiram tomar os vossos assentos em nome do Senhor. Glórias a Deus. Glória a Deus. Isaías, capítulo de número 6, começa com a seguinte expressão: no ano em que morreu o rei Uzias, que também chamado de Azarias. Esse, meus irmãos, foi um dos reis de Judá que teve o reinado mais longo, ou um dos mais longos. Durou cerca de 52 anos o reinado de Uzias. E Uzias, ele começou muito bem, isso está registrado em 2 Crônicas, capítulo 26. Ele começou muito bem, agradando ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Todavia, terminou mal, porque terminou fazendo aquilo que não foi chamado para fazer. Ele tinha sido chamado para ser rei, e agora ele queria usurpar para si funções sacerdotais. Ele, como rei, deveria desenvolver as suas funções de rei, não de sacerdote. E ele, então, agora intenta isso no seu coração, fica leproso e morre. Esse é o contexto de Uzias no final dos seus dias. Uzias morreu. Isaías era parente próximo dele. Há quem diga que era conselheiro, um homem que tinha acesso à corte, um homem que era familiar do rei. Naturalmente, morrendo o rei, há instabilidade em todo o império, em todo o reinado. Então houve uma instabilidade, até porque havia uma ameaça síria de invasão. Então tudo isso trouxe uma grande instabilidade nesse momento. E eu vejo aqui Isaías entrando no templo num momento de instabilidade, um momento de incertezas, um momento de dificuldades. Esse é o contexto de Isaías, capítulo de número 6. Isaías, no momento de instabilidade, nesse momento de incertezas, ele vai para o lugar que foi o melhor lugar que ele podia ter escolhido para ir, para a casa do Senhor. Eu posso dizer que Isaías estava enfrentando uma certa dificuldade, uma certa luta por conta dessa instabilidade. E eu aproveito aqui para dizer aos irmãos que nós temos a tendência de, na hora da luta, não vir na igreja. É comum nós escutarmos os irmãos dizerem assim: eu não fui na igreja porque eu estava lutando. Deveria ser o contrário. É na hora da luta que nós temos que vir para cá. É quando as coisas não estão bem que nós temos que vir também para cá. Isaías intenta no seu coração de entrar, de ir para o templo, de ir para a casa do Senhor. E quando ele chega na casa do Senhor, quando ele entra na casa do Senhor, ele tem uma visão. E ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono.
E ele contempla os serafins, que quer dizer ardendo, anjos que ardem, ou ardendo em brasa, ardendo em fogo. Ele vê os anjos ardendo em fogo em volta do Senhor, clamando uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele teve essa visão, e na visão Deus permitiu que ele visse os anjos declarando isso, declarando a santidade do Senhor. E Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Glória a Deus, Ele é santo. Glorificado seja o nome de Jesus, Ele é santo. Ele é santo. Ele habita na luz inacessível, e Ele é santo, santo e santo. Oh, glória a Deus. Os serafins fazem essa ênfase tripla, dizendo: Ele é santo, Ele é santo. Levante a sua mão aos céus assim e diga: Tu és santo, Senhor. Declare nessa noite a santidade do Senhor aqui nesse lugar. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. O Senhor que nós servimos, Ele é um Deus santo, aleluia. O que eu acho interessante é que Ele também santifica aqueles que são dele, meus irmãos. Deus é santo e santifica os seus. E a Bíblia, ela vai dizer que o Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, glória a Deus, irrepreensíveis para o dia do Senhor. O Deus que nós servimos ainda santifica a sua igreja, ainda santifica os seus, ainda santifica o homem, ainda santifica a mulher. E quando nós somos santificados pelo Senhor, nós temos o nosso estado mudado, o quadro da nossa vida é mudado, as coisas ficam diferentes, aleluia, porque quando somos santificados, somos mudados também pelo Senhor. O Deus que nós servimos é o Deus que nos santifica, porque Ele é santo. Falar de santificação é falar de separação. Quando somos santificados por Deus, nós somos separados de tudo que não presta. O processo de santificação é isso que acontece. No processo de santificação, o Senhor, Ele vai tirando de nós o que não presta. Ele vai nos limpando. Ele vai nos lavando. Oh, glória! O processo da santificação é assim que funciona, é assim que acontece. O Senhor vai nos santificando, e o Senhor vai nos lavando, e nós vamos ficando limpos. E aí o que não presta vai indo embora, a doença vai indo embora, a depressão vai indo embora, aleluia, a tristeza vai indo embora, a angústia vai indo embora. Ei, glória! O que não presta vai saindo, porque a santificação faz isso na vida do homem. O Senhor vai tirando o que não presta, o Senhor vai separando o homem e a mulher para Ele, para Ele, para Ele, para Ele. Glória a Deus, glória a Deus. É noite de Deus santificar alguém nesse lugar. Queridos, eu tenho poucos minutos aqui, eu não quero me alongar, mas seria bom nós falarmos disso, porque é gostoso falar de santificação. À luz da Bíblia, isso é maravilhoso. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. 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 Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor se manifesta para Isaías dessa forma. Isaías, ao se deparar com a presença do Senhor, ele cai prostrado. E é aqui que eu quero falar, é aqui que eu quero pregar. Isaías cai, e quando ele cai, ele começa a orar. E a oração de Isaías é a seguinte: ai de mim, Senhor, porque eu vou morrer, eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e também habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos virão o Rei, o Senhor da glória. Oh, aleluia!
eu sinto a graça do Eterno aqui falando a vocês. Alai, eclei, alai. Eu falei, foi ontem, eu falei alguma coisa acerca disso, que se nós lermos o livro de Isaías, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 6, nós vamos encontrar um perfil de profeta. Do capítulo 6 em diante, o perfil de Isaías se torna outro. Porque até o capítulo de número 6, e isso está descrito na palavra de Deus, nós encontramos os ais de Isaías. Os famosos ais de Isaías. Ai de vós estes, ai de vós outros, ai de vós que se levantam cedo para praticar o mal, ai de vós que se embriagam com bebida forte, e ai, e ai, e ai. Tudo para os outros. Ai para os outros. Interessante. Agora, quando ele entrou no templo, e se deu diante, de frente, com o Senhor da glória, o discurso dele mudou. Porque, ao invés de ele atentar para o problema dos outros, ele teve condições de atentar para o seu próprio. E ele disse: ai de mim, Senhor, que vou perecendo. Ai de mim. O problema não era os outros, era eu. O ai mudou de endereço. Ai de mim, porque o pecado está em mim. Queridos, esse mesmo Isaías, do capítulo de número 59 agora, ele escreve e diz assim: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão fechados para que não possam ouvir. Todavia são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ele está falando algo que lhe é familiar, ele está falando de algo que ele tem propriedade para falar, porque ele viveu isso, ele viveu esse processo, ele sabe o que é, ele sabe o que é que o pecado faz. O pecado nos afasta das bênçãos do Senhor. O pecado faz com que o homem, com que a mulher, não sinta a graça de Deus. O pecado faz com que o homem e a mulher não desfrute das bênçãos do Senhor. O pecado, meus irmãos, ele é um fardo muito pesado que pesa aos ombros do pecador. Jesus, em Mateus, no capítulo de número 11, no versículo 28, ele nos diz o seguinte, ele faz um apelo, e nesse apelo ele nos diz o seguinte: vinde a mim, todos, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. O pecado, meus irmãos, é algo que traz dor, angústia, amargura. É isso que o pecado proporciona. Só que eu glorifico a Deus porque o meu Cristo, o meu Jesus, ele veio para que nós pudéssemos sermos perdoados e termos a nossa vida mudada. Isaías, meus irmãos, ele tinha esse problema e precisava ser tratado por Deus. O problema de Isaías é que ele tinha os lábios impuros. E o Senhor decidiu tratar com ele. Naquela noite, naquele dia, o Senhor resolveu tratar com ele. E eu estou falando nessa noite, seguramente alguém que entrou aqui precisando também ser tratado por Deus. Isaías teve a sua vida mudada, porque quando ele cai prostrado, ele confessa, e a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Isaías confessou o seu erro, confessou o seu pecado, dizendo: ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros. Quando ele disse ai de mim, ele confessou. E eu penso que era isso que Deus esperava dele, era só isso que Deus estava esperando, que ele confessasse o seu pecado, que ele confessasse o seu erro.
E ele vem, meus irmãos, e diz a um anjo: anjo, pegue uma brasa do meu altar com uma tenaz e toque nos lábios de Isaías. E a Bíblia diz que o anjo veio e tocou nos lábios de Isaías com esta brasa. E após o anjo ter trocado, Isaías ouviu o brado do Senhor dizendo: hoje foi perdoado o teu pecado e tirada a tua iniquidade. Aleluia! 1 João capítulo 2, o versículo 1 diz assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, porém se alguém pecar, saiba que tem um advogado que intercede ao Pai, aleluia, por vós. A Bíblia também diz em Isaías capítulo 1, versículo 18 o seguinte: vinde então e arrazoemos juntos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornam brancos como a mais branca neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornam brancos como a mais branca lã. Glorificado seja o nome de Jesus. O Senhor é poderoso para perdoar pecados. Há poder no sangue de Jesus para perdoar pecados. Há poder no sangue de Jesus para perdoar pecados. Ninguém pode parar um homem perdoado. Ninguém pode deter um homem que está perdoado. O diabo não pode tocar um homem que está perdoado. Nenhum tipo de feitiço, nenhum tipo de magia, nenhum tipo de demônio, nada pode tocar um homem perdoado. Porque a partir do momento que esse tal é perdoado, ele passa a ser propriedade exclusiva do Senhor. Os remidos do Senhor, essa é a expressão. Aleluia! Isso acontece quando nós realmente nos entregamos ao Senhor. Sabe aquela entrega genuína? Quando nós viemos ao altar e nos entregamos e pedimos perdão dos nossos pecados e aceitamos a Cristo como nosso Salvador, um milagre acontece. Que milagre é esse? O sangue é derramado sobre os nossos pecados. E nós somos lavados. E o Senhor lança o nosso pecado no mar do esquecimento. E não torna a lembrar-se mais dele. Nesse exato momento, os céus se movem. Porque a Bíblia diz que o céu se move quando o pecador se arrepende. Os céus se voltam. O nome do tal ou da tal é escrito no livro da vida. O tal ganha um banho de misericórdia. E é como que se fosse tirado dos seus ombros o fardo nojento e penoso do pecado. E colocado então sobre os seus ombros o jugo de Jesus, que é suave. Aleluia. Você nunca saiu da igreja se sentindo leve? Quem de nós nunca saiu da igreja, parece que está voando, parece que está leve, parece que nem pisa no chão? Sabe o que é isso? O que está sobre você não é o pecado ali, é o fardo de Jesus, é o jugo de Jesus. Sabe aquela coisa de sair da igreja que tem que tomar cuidado até na escada, porque não sente? É noite de alguém sair perdoado daqui. Eu quero nessas poucas palavras aqui dizer que há poder do sangue de Jesus para perdoar o pecado. Jesus morreu por você para perdoar os teus pecados. Jesus morreu no madeiro para que você viesse ter vida hoje. Jesus morreu no Calvário, se fez maldito no Calvário para que você fosse bendito hoje, abençoado hoje. Não rejeite a bênção do Senhor, aceite esta bênção que de uma maneira graciosa é estendida a você hoje. Há perdão, há perdão, há perdão para a tua vida, a solução para o teu problema, a mudança para a tua vida. O Senhor quer que você viva em novidade de vida. O Senhor quer transformar as tuas trevas em luz. O Senhor quer mudar essa angústia em alegria. O Senhor quer colocar no teu coração a alegria da salvação que você já não sente mais. Esse fardo pesado que está sobre os seus ombros, o Senhor quer tirar hoje. Isso aconteceu com Isaías. Ele teve o seu pecado perdoado. Ele teve a sua iniquidade tirada. Oh glória! Eu estou aqui nesta noite debaixo da graça do Senhor.
para dizer a vocês que o Senhor nessa noite, através dessa palavra, quer mudar a vida de alguns dos que estão aqui. Eu estou falando mudar a vida porque é isso que acontece. O pecador não arrependido, ele anda numa direção, pastor Adão. O pecador arrependido caminha noutra. O pecador arrependido, a direção dele é o céu de luz. O pecador não arrependido, o pecador no estado pecaminoso, a direção dele é para baixo. Glória a Deus. O destino do pecador não arrependido é para baixo. É morte, é condenação. O destino do pecador arrependido é o céu de glória, é o céu de luz, é as mansões celestiais. Aleluia! Existem duas classes de pessoas no mundo. Nós podemos classificar dessa forma, duas classes. Que classes são essas? Os perdoados e os não perdoados. Os arrependidos e os não arrependidos. Oh, glória! Os que têm o nome escrito no livro da vida e os que não têm. E essa vai ser a separação que Jesus vai fazer no Monte das Oliveiras. Os benditos de um lado e os outros do outro lado. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder. Eu preciso concluir a mensagem, mas o Senhor me prende aqui. Eu preciso dizer a alguém nessa noite que está aqui, que a tua oportunidade é hoje. Aproveite a oportunidade que o Senhor te dá hoje. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue. Diga comigo, há poder no sangue. Há poder no sangue. Há poder no sangue de Jesus. Oh, sangue bendito, sangue maravilhoso, sangue poderoso. É por esse sangue que nós temos acesso a esta graça. É por esse sangue que nós somos salvos. Sangue lindo, sangue carmesim, sangue poderoso. Há poder neste sangue. Estão dizendo por aí que o sangue perdeu eficácia, mentira do diabo. Há poder no sangue, há poder no sangue. O Senhor ainda perdoa pecados, não importa qual sejam, mediante o arrependimento e a confissão. O pecado é perdoado, a situação é mudada, a condição é mudada, a vitória é manifestada. Glória a Deus, há poder no sangue de Jesus. Oh, glória! Os perdoados sentem a graça do Eterno que está sobre a igreja nessa noite. Os perdoados sentem isso. Os perdoados têm comunhão com o céu. Os perdoados têm comunhão com o Espírito de Deus. Os perdoados têm essa comunhão, esta graça. Deus, Ele trabalha de diversas maneiras. E eu fico fascinado sempre ao ver como Deus trabalha. Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como trabalhar nas nossas vidas. Deus sabe como trabalhar na tua. Deus sabe como trabalhar na minha. E Deus sabia como trabalhar na vida de Isaías. Porque o Senhor veio lá, se manifestou. É interessante como Deus faz, né? Isaías não teve nada a ver com a conversa. Nada a ver. Isaías, ele só entrou no templo. Aí o Senhor vem e se apresentou para ele. Ele cai, reconhece o seu pecado. O Senhor perdoou ele. Tocou nos seus lábios com uma brasa. E aí depois que Deus fez tudo isso, o Senhor dá aquela deixa, dizendo, e agora? Quem enviarei? Deus é tremendo, tia. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Gente, até eu diria, eis-me aqui. Ele está perdoado agora, pastor Alexandre. Isaías está na unção. Ele foi tocado por uma brasa do altar. Aí o Senhor veio dizer assim a ele, e agora quem enviarei, quem há de ir por nós? Na mesma hora ele levanta as mãos e diz, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Disposição para serviço. Perdão e disposição são duas coisas que andam junto. O perdoado se dispõe. O perdoado diz, eis-me aqui.
O perdoado tem desejo de trabalhar. O perdoado tem desejo de compartilhar a salvação com os outros. O perdoado tem desejo de ver a obra do Senhor crescer. O perdoado tem prazer em ver a obra de Deus prosperar. O perdoado tem alegria em ver almas descer as águas do batismo. O perdoado tem alegria em ver as vidas vir ao altar, aceitar a Jesus e se reconciliar. O perdoado, ele tem alegria, prazer nessas coisas. E eu quero dizer a vocês que Deus colocou algo no meu coração acerca dos nossos jovens, acerca da nossa mocidade. E eu preciso orar junto com vocês por eles nessa noite. Eu preciso orar por eles. Eu preciso orar por eles nessa noite. Porque há um apelo de Deus nessa noite. E o apelo é esse: quem eu vou enviar e quem há de ir por nós. É o apelo ao serviço do Senhor. O Senhor está chamando alguém para trabalhar, para desempenhar funções em favor do seu reino. Aleluia, aleluia. Há um grande projeto, pastor Mateus, em andamento. O Senhor, ele está desenrolando um grande projeto no meio dos nossos jovens. Agora, para que esse projeto venha verdadeiramente ser concluído, Deus precisa levantar cooperadores no meio da mocidade, jovens desejosos de trabalhar, jovens que se deixam ser usados por Deus. E é isso que Deus vai fazer nessa noite, vai fortalecer a vida deles. Vamos nos colocar de pé, queridos, em nome do Senhor. Preciso encerrar. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías entrou no templo. E quando ele entrou no templo, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E os serafins voavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Isaías imediatamente reconheceu a sua situação pecaminosa. Caiu prostrado e disse: Senhor, eu vou perecendo, porque eu sou um homem pecador. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Senhor da glória. Aleluia, aleluia, aleluia. A glória do Eterno está sobre esta casa nessa noite. E o Senhor está esperando alguém nessa noite aqui que reconheça também que precisa ser perdoado. O Senhor está esperando alguém nessa noite aqui que precisa também reconhecer que precisa mudar, que precisa melhorar e que precisa se consertar. E eu quero dizer a você, nesse encerramento de culto, que a oportunidade é hoje, a oportunidade é agora. Deus quer mudar a tua vida hoje. A minha esposa vai louvar o Senhor. Nós temos 10 minutos para encerrar. A minha esposa vai louvar o Senhor. Enquanto ela canta, você que precisa ser perdoado. Oh, glória. Os tímidos não vão herdar o reino do céu. Então, sem timidez nenhuma, os tímidos não vão ser salvos. Talvez seja por isso. Sem timidez. Eu quero que você que precisa ser perdoado, você que precisa se consertar, venha ao altar. Aleluia, glória a Deus. Lá para cá, tará, isso aqui é sério. Glória a Jesus, aleluia.